Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Garry Kasparov foi um dos maiores nomes da história do xadrez, talvez o melhor jogador da história. A grande unanimidade, unanimidade não, mas o grande consenso que existe na comunidade enxadrística é que Garry Kasparov, Magnus Carlsen, Fischer, certamente entre esses três aí a gente tem o melhor jogador da história. Adrian Michalski sim é um jogador muito forte e a gente vai ver o porquê o Garry Kasparov é considerado o boxeador do xadrez. Presta atenção nessa partida. 1981, peão dama foi jogado. Garry responde com cavalo em F6 e aqui C4. Garry joga com C5 diretamente a defesa Benoni. E você que quer aprender também um pouquinho mais sobre abertura, meio jogo, táticas, finais, para todos os níveis, de 0 até mestre, já conhece o aplicativo 8chess? Pois é, galera, lá o aplicativo cria treinamentos personalizados para você, para o seu nível, tá bom? Para você poder evoluir mesmo. Então, baixa hoje mesmo, 8chess. Galera, Benoni jogada, cavalo em F3 foi jogado, peão toma, cavalo toma, temos trocas aqui no centro, virou meio que uma siciliana, meio que uma inglesa, meio que as duas coisas juntas, mas siciliana não, porque esse peão aqui ainda não tá em E4, né? Talvez mais para uma inglesa. E5 foi jogado pelo Kasparov, olha a agressão já logo no começo da partida. Cavalo B5 foi jogado e aqui D5, que isso, cara? Como assim? Logo de cara, Rafa, não tá perdendo material aí? Vamos ver como seguiu aqui a partida. Peão toma foi jogado. O que você estava imaginando? Você estava imaginando que se jogasse cavalo toma, por exemplo, teria um dama toma, é isso? Se você enxergou isso, parabéns, teria mesmo. Aqui a gente teria esse triplex gourmet e as brancas estariam numa posição vencedora contra o Garry Kasparov. Por isso que o Garry Kasparov não tomou esse peão aqui, nem de dama, nem de cavalo. De dama já leva o triplex logo de cara. E por isso o Garry segue com bispo C5. Então, de fato, ele sacrificou um peão momentaneamente. E aqui temos cavalo de 5 voltando para C3, segurando a rapadura. Roque coloca o rei em segurança. Então percebam como o Kasparov ele já entrega um peão para ganhar a iniciativa. Ele tem um desenvolvimento mais acelerado. O rei dele já está protegido, peças muito bem colocadas. E aqui, por enquanto, a gente tem uma redundância de cavalos aqui e um peão por enquanto enfraquecido. E4 seria um erro grave nessa posição. Apesar de ser um lance natural, ele já leva um ataque aqui que não é fácil de defender. Na verdade, não tem uma defesa saudável, né? Por isso, a partida seguiu com E3 aqui, colocando granito nas casas escuras. Aí, o que a gente vê como valeu a pena? O Kasparov já tá bem, né? E o Kasparov segue aqui com E4, ele domina a casa de E4. Tá difícil agora de desenvolver as peças aqui para o Adrian, que segue com bispo E2, sonhando em proteger o rei. Dama em E7, o Kasparov não tem pressa nenhuma desse peão, nenhuma. Segue melhorando a posição das peças, deu a casa de D8 para a torre. Cavalo D2 segue o desarrolho, torre D8 não se incomodando com o peão central. Uou! E a partida segue com o lance A3. Por quê, Rafa? Bom, por enquanto aqui tá bem protegido. A3 prepara para jogar um B4, buscar uma expansão aqui na ala da dama, quem sabe desenvolver o bispo na longa diagonal. Faz sentido. Mas o Garry Kasparov aqui sim recupera o peão com o cavalo por D5 finalmente, tantos lances depois. Cavalo toma, torre toma. E agora temos aqui o lance dama C2, dando liberdade para o cavalo, atacando o peão central. Bispo em F5 foi jogado pelo Kasparov, protege o peão, notem a instabilidade aqui, tudo, né, protegido, mas se sair daí, enfim, o bispo tomando conta aqui da casa de C8, é uma estabilidade com cara de instabilidade, né, tá tudo sob controle, mas tá tudo no limite. B4 foi jogado, bispo atacado vem para casa de B6, e agora bispo B2 pega a longa diagonal. Kasparov joga com o cavalo, esse cavalo ainda não tinha jogado, a torre quer jogar. E agora Roque coloca o rei em segurança e uma pancada aqui. Dama G5 ameaça todo tipo de ataque. Tem ataque em E3 com sacrifício de bispo, tem ataque em H3 com checkmate com dedo na cara, tem torre vindo daqui a pouco aqui também pro ataque. Como é que para esse cara? A partida segue com o rei H1, o famoso King H1, né? O KH1. Agora é o seguinte, torre D6, Garry Kasparov roteia aqui a torre e agora, olha só,
cavalo por E4 não foge à luta. Praticamente força a captura do cavalo, desvia esse bispo que era um poderoso atacante. Kasparov poderia jogar um dama G6, ele prefere simplesmente forçar aqui as trocas. E ataca duas peças aqui agora, caramba. Tem saída essa posição? Pessoal, por incrível que pareça, existe uma saída saudável aqui. O quão fácil é encontrar esse lance? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que se a gente falar pra galera dar pause aqui e tentar encontrar o lance que salva as brancas, muito pouca gente vai encontrar, né? Se é que alguém vai encontrar. Nem o Adrian, que é um mestre soviético bastante forte, encontrou esse lance, que seria o lance bispo A6. É o único lance que salva essa posição. Se você encontrou, parabéns! Posta aí nos comentários. Você vai ganhar uma pizza de salsicha. Principalmente por ser a partida aqui do Mikhail Sishin. Mikhail Sishin. Agora é o seguinte, galera. Bispo A6 salvaria a posição. Porque, por exemplo, depois de torre por B2, teria bispo por B7, né? Recuperando aqui material. E outra possibilidade, depois de bispo A6, se peão toma, seria dama toma, ganhando um tempo sobre a torre, dando tempo de salvar o bispo depois. Chique, né? Chique demais, mas é difícil de achar na realidade. E agora B5 foi jogado pelo Mikhail Sishin. A partida segue com torre por bispo, mas a ideia do B5 aqui é uma ideia genial. Vocês vão ver por quê. Isso vai levar para uma posição uma posição na qual as brancas vão ter um ataque aqui que a gente pensa que as brancas vão ganhar. Presta atenção no que vai acontecer aqui. B5 foi jogado. Lance perigoso demais. Porque depois de torre por bispo e peão toma, olha o dilema aqui do Garry Kasparov. Será que eu permito esse peão aqui, né, vir para ficar avançado aqui na sétima horizontal e salvo o meu bispo? O que eu faço? E aqui então, aliás, ou eu capturo o bispo ou eu me livro desse peão que está avançando demais, o que eu faço? E o Garry Kasparov decide entrar na luta, galera. A torre por bispo foi jogado, peão toma, o Kasparov tem uma peça a mais, tem 2 peões a menos e um peão quase promovendo. Torre atacada, volta para F8, aqui poderia jogar um torre B8 também. Mas aqui o Kasparov vai para essa ideia do torre F8 e aqui torre de A em C1 foi jogado indo para riba, vai promover. O que o Kasparov pode fazer? Kasparov segue com o lance bispo em A5, colocando pressão no peão, que por enquanto está defendido. Torre C8 foi jogado e aqui dá a impressão que as brancas ganharam. Aqui eu acho que o Mikhail Sishin falou, cara, eu tenho uma peça a menos, mas eu joguei a partida da vida. Hoje eu vou ganhar do Kasparov. Kasparov segue com o único lance da posição. Galera, que posição perigosa. Como é que você vai defender isso aqui, né? Tá muito perigoso isso. A partida segue com o lance dama B5, o único lance da posição. Esse lance ganha um tempo sobre a torre. E esse lance só é possível por isso. Porque ele dá esse tempo sobre a torre ameaçando mate. Se não fosse por isso, aqui as brancas ganhariam. Torre de F em C1, coloca a torre em segurança, vai repor a torre na casa de C8. Dama por B7 foi jogado e parece que o Kasparov eliminou os seus problemas. Ele tem uma peça a mais agora por apenas um peão e se livrou do peão passado das brancas. Mas Adrian segue com o lance, galera. Dama em E8. Trazendo problemas de volta. Quem é que pode defender essa torre? Essa torre, primeiro, não pode tomar a dama, porque torre toma é checkmate logo de cara. E você fala, então eu vou defender essa torre. Quem é que pode, quem poderá me defender, né? Aqui é o famoso desafio Chapolin. Você não pode jogar bispo B4, ou será que pode? Talvez possa, porque aí você joga aqui, repõe com a dama e fica tudo igual, a questão material fica equilibrado e tal. Pode ser, se defendeu você não vai levar mate. Se você encontrou, parabéns. Mas o Kasparov não se contenta com não quero levar mate. O Kasparov quer ganhar nessa posição. E ele segue com... Cara, como assim? O que ele vai fazer? Kasparov segue com um lance absolutamente brilhante. Dama por torre? Como assim? Ele vai perder esse jogo? Não vai.
porque tem uma estratégia no xadrez muito difícil e eu vou aqui... Na verdade é um segredo oculto dos soviéticos e eu vou revelar para vocês hoje aqui. Eu não sei se eu deveria estar fazendo isso, se eu corro algum perigo até mesmo, mas em nome do canal eu vou revelar um segredo soviético para vocês hoje, só para vocês que estão aqui. Por favor, não espalhem, tá? No xadrez existe uma estratégia que é quem dá mate primeiro ganha, galera. Aqui é o seguinte, se torre por dama, Garry Kasparov joga a torre B1 aqui com cheque e depois de torre C1, torre toma. Ô Rafael, eu anotei essa dica, quem dá mate primeiro ganha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, segue aí o canal, já deixa o seu like, porque a dica é de ouro. Galera, dama por C8 foi jogado pelo Garry, não pode tomar de torre, por isso a partida seguiu com o lance dama por C8. E essa dama continua não podendo ser capturada por conta do checkmate. E agora, Garry Kasparov, você tá jogando sem dama. Mas o Kasparov parece que, pelo visto, já tinha calculado tudo quando ele jogou o lance torre F8, bispo A5. Porque agora ele segue com absoluta coerência. Bispo D2, o único lance da posição. E agora, o que fazer? Porque essa torre não pode largar aqui a fileira do fundo, senão tá levando mate. Essa torre quer continuar defendendo a dama, senão a dama vai, né? Senão simplesmente torre toma. E você, dama por F8 aqui, devolvendo material, não faria nenhum sentido. As pretas têm aqui uma peça a mais e, além de tudo, problemas de mate na fileira do fundo. Por isso, o lance jogado foi H3. Faz sentido? Faz sentido. Aqui vai tentar jogar um dama contra duas torres, se, por exemplo, bispo por torre, dama por C1. Pretas até um pouquinho melhores. Mas o Kasparov, ele não quer isso, ele não quer jogar isso agora, ele não quer jogar bispo por torre. Ele segue com o melhor lance da posição, é pra ficar assustado mesmo. Tire as crianças da sala, por favor, agora, o que eu vou mostrar pra vocês é de dar medo na alma. H6. H6, galera, é possível um ser humano jogar o lance H6? É o melhor lance da posição. O Garry Kasparov psicologicamente mostra: 1. Não tenho ansiedade nenhuma de material. 2. Não preciso da sua dama. 3. Não preciso da sua torre. Eu não quero nada. Mas sim, esse lance traz uma ameaça. Ele traz ameaça, sim, agora sim, de capturar a dama. Mas o ponto todo da beleza do lance H6 é porque parece um lance quieto. Parece um lance que vai ser punido agora. Um lance que vai ser castigado. Mas não existe uma maneira de castigar o lance H6. As ameaças continuam existindo e não dá para evitar ambas as ameaças. Esse é Garry Kasparov. A partida segue com dama C4, priorizando manter a dama no jogo, mas nada mais adianta, porque bispo toma, dama toma e torre por F2. Garry tem duas torres por uma dama, o que em finais costuma ser uma vantagem para o detentor das duas torres. E além de tudo, o Kasparov aqui igualou a questão de peões. A partida segue com dama C7. A esperança do Mikhail Shishkin é conseguir fazer alguma coisa com esse peão passado. Mas quem estuda finais de torres contra a dama sabe que esse peão aqui não vai a lugar nenhum. E na verdade, quem vai começar a catar peão vão ser as pretas, vai ser o Kasparov. A6 foi jogado, dama em A7 vai para cima do peão. Mas agora torre em F6, que bela jogada aqui, A6, torre F6, o Kasparov tem tudo sob controle, ele é uma máquina de cálculo. A4 foi jogado, traz a torre para o jogo, A5 dispara o peão, cheque com o dedo na cara, rei vem para casa de H2, torre D2, monta o cenário da desgraça. A partida segue com dama B8 com cheque, o rei vem para casa de H7, dama B4, protege o peão, ataca a torre, mais tarde demais. Torre de F em F2 foi jogado. Cheque, vou dar cheque perpétuo. Vai jogar rei G8, vou dar cheque. Vai jogar aqui, vou dar cheque. E aqui, então, o Mikhail Shishkin propõe um empate. O Garry Kasparov dá um berro, dá uma gargalhada. Segue com F5, meus amigos. E o Mikhail Shishkin abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O peão protegido pela torre tá atacando a dama, tá atacando em G2. Vai ganhar esse final. A dama atacada vai ter que sair, por exemplo, aqui, vamos colocar uma possível continuação, só para ficar bem claro, né? Você vai tomar esse peão, você pode entrar nesse final aqui, porque você vai entrar num final com um peão a mais, né? Então aqui o melhor que deveria ser feito seria tomar, e depois dessas trocas, o Garry Kasparov tem um final
completamente vencedor, né? Um final aqui com um peão a mais, com uma estrutura de peões saudável, como a gente está vendo aqui, é um final ganho aqui para as pretas, né? Não acredita? Vai estudar finais lá no aplicativo do 8chess. Bora dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, galera. A gente teve aqui uma precisão de 92,5% para Garry Kasparov com direito a lance brilhante. Deve ter sido o quê? O lance... Vamos ver qual foi. Dama por torre, lance brilhante aqui do Garry Kasparov. Dá para finalizar o vídeo nessa posição, nessa tela. E é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!